Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Eu vou continuar usando aqui esse microfone gigantesco para me ajudar, na fala. Então hoje nós vamos continuar, a questão das doenças respiratórias das aves. E eu vou virar aqui a câmera para o Flipchart. Vamos virar aqui. Só para lembrar, que na primeira vez que a gente abordou esse assunto de doença respiratória, nós colocamos esses 4 itens aqui. Falamos rapidamente da coriza, não como uma doença, mas como um sintoma de doenças respiratórias. Tratamos da coriza infecciosa das aves, foi o último vídeo, Agora vamos falar sobre a laringotraqueite das aves e no próximo vídeo sobre a bronquite infecciosa das aves. A gente fecha, embora possam ocorrer outras patologias, as de maior importância para nós são essas aí. E aí a gente fecha, obviamente, a questão das doenças respiratórias. Por que, que eu estou fazendo questão aqui de separar, E eu falei que é de grande importância a gente separar essas doenças, A coriza, da laringotraqueite e da bronquite infecciosa. E vocês vão saber por que é tão importante, tá? Então, antes até da gente começar a falar, das doenças das aves, eu fiz aqui um esqueminha, eu sou um péssimo desenhista, Eu fiz aqui um esquema de uma pressuposta ave, de uma pressuposta galinha, para a gente esclarecer aqui essa questão das doenças, Então, olha bem, a gente tem aqui a ave, Nós temos aqui a entrada de ar pela narina da ave, pela narina, e a ave também pode respirar pela boca, pelo bico, Pelo bico. Então o ar pode entrar por aqui ou por aqui. Olha, pelo mesmo lugar que entra ar, também pode entrar alimentos. Então, esse trecho aqui, que vai até mais ou menos aquela altura que eu marquei, nós damos um nome de faringe, tá? De faringe. Não vou entrar em detalhe, a gente poderia até dividir a faringe também em outras áreas, mas ali é a faringe, tá? Aqui chega um momento em que vai haver uma separação, Ou seja, a comida vai entrar para cá e vai para o papo, e o ar vai entrar para cá e vai para o pulmão e para os sacos respiratórios alveolares das aves, tá? O que interessa para nós é o seguinte: essa área aqui, próxima a essa abertura da traqueia, ela recebe o nome de laringe. E depois, aonde o ar transita sozinho, já sem alimento, é a traqueia. A traqueia aqui embaixo vai se dividir em 2 brônquios, e esses brônquios vão então entrar nos pulmões das aves. Bem aqui nessa divisão, dos brônquios, nós temos uma estrutura chamada siringe, que é a estrutura, vamos dizer assim, similar à corda vocal do homem, ou seja, a voz, o som, das aves é emitido a partir aqui dessa estrutura. Tá ok? Por que essa importância de falar isso? A doença que nós tratamos anteriormente, a coriza das aves, ela atinge nessa região até a faringe, tá? Ela vai atingir essa região aqui até a faringe, tá? Da laringe para baixo, laringe e traqueia, nós temos uma outra doença chamada laringe traqueite, laringotraqueite das aves.
ok? Que é uma doença totalmente diferente da primeira, né? Totalmente diferente da primeira, um agente etiológico totalmente diferente e uma abordagem totalmente diferente. Então nós vamos falar da doença que atinge essa área aqui, né? A laringotraqueite infecciosa das aves. Essa doença, ela tem um agente etiológico diferente, né? Vocês lembram que no caso da coriza infecciosa, nós tínhamos uma bactéria, né? Era uma bactéria do gênero Haemophilus, né? Haemophilus paragallinarium, né? E aqui agora na laringotraqueite nós não temos uma bactéria, nós vamos ter um vírus, né? É um herpes vírus, tá? Um alfa-herpes vírus. Então nós já temos uma grande diferença aqui, né? A primeira, né? A coriza infecciosa era uma bactéria, portanto tratada com antibiótico, e agora nós temos aqui uma infecção provocada por um vírus e não bactéria, tá? E esse vírus é um vírus herpes vírus, ou seja, né, com um pouquinho maior de detalhes, né, o agente, vou escrever aqui, vou virar aqui, ó, o agente dessa doença laringotraqueite é um herpes vírus, né? Ou um pouquinho mais de detalhe para quem gosta, é um alfa herpes vírus. Para quem gosta de mais detalhes, o agente então passa a ser um vírus. Então, diferente da coriza infecciosa, na laringotraqueite infecciosa das aves, nós temos um vírus. E isso é muito importante, principalmente quando a gente vai falar sobre a abordagem, né, dessa doença. A evolução dela é totalmente diferente, né, o período de contaminação é totalmente diferente, e os cuidados, então, nem se fala, tá? A laringotraqueite das aves é uma doença de extrema importância, inclusive para a avicultura comercial, né? Ela causou anteriormente grandes prejuízos, pode causar grandes prejuízos, portanto, é uma doença considerada uma doença de notificação obrigatória, tá? Uma vez detectada essa doença, passa a ser obrigatório que a gente comunique às autoridades sanitárias. Quando eu falo isso, muita gente acha que isso é um exagero, né? Mas não é, né? Se nós somos criadores, né? E somos as pessoas que tomaram no colo a responsabilidade pela manutenção, criação, manutenção e preservação das aves combatentes, nós também temos que assumir a responsabilidade, né, de conhecer algumas coisas e tomar algumas atitudes, que são atitudes que demonstram existir uma certa responsabilidade. Aí, no caso, né, a comunicação, né, da provável laringotraqueite, tá? Bom, é uma doença que se manifesta até o 12º dia após a infecção da ave. Então, aqui a gente já tem uma coisa importante, né? Que os sintomas começam a aparecer entre o 6º e o 12º dia da infecção da ave, ou seja, do contato da ave com o vírus, com o agente etiológico. Por que isso é importante, né? Por que isso é importante? Eu já falei algumas vezes, e muita gente não leva até assim, isso na base da brincadeira, né? Alguns falam, que é isso não existe, né? Para que isso? Para fazer, né? Tudo bem, né? Quando eu falei para você sobre quarentena, e nós vamos depois fazer um vídeo sobre isso, né? É justamente, né, o fato de que você pode estar
colocando dentro da sua criação uma ave que foi infectada aqui, né, nesse período, ainda não tem sintomas, e você coloca ela no meio das suas aves sadias, né, e você vai arranjar um grande problemão. Então, mais uma vez eu insisto, né, nós vamos falar sobre quarentena, sobre a necessidade que a gente tem de, antes de colocar uma ave, não interessa de onde ela vem, tá? Antes de colocar uma ave dentro do seu criatório, você tem, né, que mantê-la afastada das suas aves em observação para ver se ela vai desenvolver alguma doença, né? E essa é uma delas, porque causa uma séria preocupação e vai causar danos muito sérios na sua criação. Então vocês estão entendendo o seguinte: a ave pode ter sido contaminada hoje e ela pode manifestar sintomas até 10, 12 dias depois da contaminação. Se nesse período entre o dia que ela se contaminou, né, e antes de aparecer os sintomas, você colocá-la na sua criação, você contamina toda a sua criação. Tá? Bom, quais são os sintomas dessa doença? Ela é uma doença muito mais grave, né, do que a doença que nós falamos anteriormente, né? Ou seja, a doença anterior provocada por uma bactéria, ela pode até se tornar uma doença grave, né? Mas a laringotraqueite, ela é muito grave, ela tem um altíssimo grau de mortalidade, né? Existem estudos que falam em mortalidade até 40%, 60% das aves, morbidade até 100%, ou seja, a ave, uma vez desenvolveu a doença, ela vai ficar com consequências dessa doença o resto da sua vida. O que significa para nós, criadores, né, e preservadores de galos combatentes, que essa ave está, né, definitivamente comprometida, ou seja, ela não vai servir para nós mais, né, para nada, nem para reprodução, nem para apresentações, para nada, né? E sem contar que, conforme a forma como essa doença desenvolve, conforme a gravidade dela, ela provoca alta mortalidade num espaço de 2, 3, 4 dias, né? Então, é uma doença muito séria. Quais são os sintomas e os sinais dessa doença, né? Primeiro, os sinais gerais. Vamos colocar aqui, ó, os sinais gerais de uma infecção da ave, né? Ou seja, a ave fica triste, arrepiada, né? Perde a fome, anorexia, perde peso, diminui ou às vezes até mesmo para a postura. Tá? Esses sintomas são sintomas gerais que indicam que a ave está doente. Mas a laringotraqueite mesmo, né, ela tem sintomas que comprometem justamente a parte respiratória, pois ela atinge, né, principalmente as vias respiratórias. Então ela vai causar, né, uma respiração difícil, e ruidosa, né? Ou seja, a ave respira com dificuldade e emite aquele som, né, que a gente fala gogo, né? Com respiração dificultada. Então a ave costuma ficar com a asa meio aberta, com o bico aberto, né? E a respiração cansada, e além da respiração cansada, né, esse estridor, né? Ou seja, é sinal que a respiração está sendo dificultada porque há uma inflamação ali na região da laringe e da traqueia, e isso está produzindo uma quantidade grande de muco, tá? E esse muco dificulta a passagem do ar tanto para entrar quanto para sair, né? Então fica aquele...
Com respeito a essa questão do Google, né, esse sintoma pode aparecer tanto nessa doença quanto em outras doenças, né? Então, o gorgo em si não é uma doença, é um sintoma, aquele som, né, de gorgo. A laringotraqueite, ela tem uma característica, né, que a ave começa a expelir uma gosma pela boca, ela faz como se tivesse assim, uma tosse, um espirro, e começa a eliminar pelo bico, né, e até às vezes pela narina, ela começa a eliminar uma secreção mucosa com sangue, tá? E às vezes a gente encontra isso assim, como ela faz esforço para expelir essa secreção, às vezes você encontra essa secreção grudada na parede, grudada no chão, às vezes até na pena da ave, às vezes no comedor, no bebedor. E é essa secreção, que esse é o grande problema, que contamina as demais aves, né? A forma de contaminação, né, da difusão do vírus na sua criação é através dessas secreções cheias de vírus que são extremamente contaminantes, né? É uma doença de difusão rápida, né? Uma contaminação grande no espaço onde as aves estão, né? Geralmente ela se restringe a um determinado espaço. Vamos dizer, se você tem vamos dizer assim, isso pegou, né, nos seus galos dentro da sua cocheira, né? Geralmente ela contamina toda a cocheira, aquele espaço ali rapidamente é contaminado. Se você tem outras estruturas no seu criatório que não seja aquela área da cocheira, ela pode ser contaminada também, mas não assim, não tão rapidamente. Em geral, é o tratador ou as pessoas que lidam com aves que, ao pegar numa ave dessa, né, contamina sua mão e passa ela para outros animais que estão em outro lugar, né? Mais uma vez, né, às vezes pode acontecer até de você pisar no chão, né, aonde eu falo da necessidade de pedilúvios, né, e de não ficar deixando pessoas estranhas colocar a mão, pegar nas aves, né, ou entrar, pega numa ave, pega na outra, né, não só pode estar trazendo de fora, como pode estar fazendo uma disseminação ali dentro da sua cocheira, né, dessa doença. Então, o problema maior é essa dificuldade, e eu acho que a grande diferencial, né, entre essa doença e as demais é essa secreção muco-sanguinolenta que sai pela boca e pela narina da ave. Essa infecção ela pode atingir também, né, os seios nasais, né, provocando aí, né, uma rinite ou uma sinusite, né? Pode também contaminar os olhos e dar aí uma conjuntivite também. É muito difícil o diagnóstico, a não ser que a gente tivesse um laboratório. Então nós temos que nos basear no quadro clínico da ave, né? A ave aparecer com sintomas desse tipo, devem ser imediatamente separadas, esvaziar todo o galpão, não interessa como, tem que passar, né? Esse vírus, ele é muito sensível aos fenóis, né? Então, assim, qualquer desinfectante desses que a gente usa em galinheiro, em criatório, são suficientes para eliminar o vírus do espaço, tá? Então tem que fazer uma limpeza geral, deixar o espaço sem as aves aí 10, 15 dias, para depois você poder retornar aves sadias, porque se você retornar a ave com o vírus lá para dentro, contamina tudo de novo, né? Então vocês estão vendo que isso pode ser um grande problema para a gente. Muita gente não leva isso a sério, né? Bom, tratamento não existe, né? Muita gente fica aí dando fórmulas mágicas, né? Passa isso, passa o, passa na Google, passa não sei o que. Não existe tratamento para esse tipo de doença, tá? Isso aí a gente não é difícil, né?
a gente pega qualquer livro de veterinária, ou você pode até pesquisar isso na internet, pesquisa isso no Google, vocês vão ver que essa doença não tem tratamento, né? E como o vírus permanece na ave mesmo, se ela vier a melhorar, essa ave deve ser eliminada mesmo do plantel, ela não deve permanecer ali. E caso ela venha a morrer, né, ela deve ser incinerada, porque o vírus permanece, né, no corpo da ave durante muito tempo, né? No meio ambiente, o vírus pode, né, permanecer aí 5, 6, 10 dias, mas é um vírus muito sensível à luz solar, né, então preocupa, né? Preocupa assim, em termos de cuidados das áreas, né? Mas havendo o óbito da ave, ela deve ser incinerada antes de enterrar, né? Queimada mesmo, jogar álcool, coisa. Depois que ela morreu, né, gente? Não adianta achar que vai jogar álcool na ave viva e botar fogo, né? Bom, então não tem tratamento. Nós temos é que prevenir. E como a gente previne essa doença? Aí nós vamos voltar lá naquelas primeiras debates nossos a respeito de sanidade, né, das questões sanitárias, né, de locais que não sejam úmidos, não sejam frios, da concentração de aves, excessivas de aves, porque todos esses são fatores que desencadeiam a doença, né, que propiciam que a doença né, apareça e, inclusive, contamine todo o seu plantel. Então, assim, é necessário ter esses cuidados, né? Dentro da capacidade de investimento, e nisso a gente debate muito, né? Muita gente, por questões financeiras, ou mesmo por falta de espaço, não tem como ter um grande número de aves, né? Então fica querendo ter muito e arranja muito problema, né? Então, o número de aves tem que ser adequado ao espaço. A ave não pode ficar estressada por excesso de aves, né, no mesmo lugar. Ao contrário, né, de outras doenças, como nós já falamos aqui, né, da bolva, por exemplo, essa doença, a transmissão dela por pássaros, né, da natureza não é tão importante, né? Mas mesmo assim faz parte da questão da sanidade, faz parte a gente não misturar nossas aves com pato, peru, galinha de postura, ganso, marreco, aquela confusão de bicho, né? A gente não deve misturar, porque causa estresse nas aves, e isso aí é um fator, né, bastante limitante. A prevenção dessa doença se faz com vacinação, né? Então, existe já vacina própria para essa doença e a gente deve, né, atentar ao calendário de vacina, e é importante que vocês vacinem essas aves, nossas aves, contra esse herpes vírus, né? Então a vacina está disponível no mercado, não é uma vacina muito barata, né? Ela não é uma vacina tão barata assim, mas ela está disponível no mercado. Então, e como vende só em vidros com grandes número de doses, né, essa vacina você não encontra ela com pequenas doses, acho que são de 500 doses para cima. Então, como vem a quantidade, muita gente questiona, né, como vou fazer, porque fica caro, eu tenho um número pequeno de aves, compro uma coisa e vou desperdiçar uma grande quantidade de vacina. Infelizmente essas vacinas, elas, uma vez que você abre, né, essa vacina ela vem numa temperatura baixa antes de ser aplicada, ela tem que ser colocada, né, para voltar à temperatura ambiente, aí ela tem que ser usada. Usou, o que não usou vai jogar fora. Então, mais uma vez, eu vou colocar aquela ideia assim, a melhor que tem, né, é juntar um grupo de pessoas, né, e vacinar todas as aves de todo mundo com a mesma vacina, né?
Fora isso, você vai perder, não tem jeito. Mesmo assim, é preferível você perder, né, um tanto de vacina do que perder suas aves todas com uma doença dessa. Ok? Então, essa é a laringotraqueite das aves, né? É uma doença importante, de notificação obrigatória, com alto grau de mortalidade e morbidade, e uma doença extremamente contagiosa e que a gente deve ter um cuidado danado, né? E prestar atenção naquela questão que eu falo aí com vocês e continuo insistindo, da necessidade de manter aves novas que chegaram na sua cocheira, né, isolada das suas aves por um prazo, né, depois nós vamos comentar sobre esse prazo, qual seria, né, e nesse prazo em que a ave vai estar isolada, né, a gente ficar observando se essa ave não apresenta uma doença. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão, né, de quarentena, para que a gente entenda a importância disso. Mas essas aves, essa ave veio lá do criatório Bacarino é muito chato com esse negócio de vacinação, não me interessa. Ela pode vir do meu criatório, pode vir do criatório de qualquer um, né? Ela tem que chegar e ser colocada em quarentena, né? Aliás, é um conselho, né? Quem não quiser fazer, não faça, mas está correndo um risco danado, né? Então tá bom, esse é o vídeo sobre laringotraqueite, né? Doença gravíssima, e espero que vocês, né, tenham entendido e se preocupem um pouquinho com isso aí, né? Logo em seguida nós vamos continuar, né, com a outra, né, a última doença da respiratória que eu acho interessante a gente ter conhecimento, né, de tal forma que a gente vai poder fechar esse assunto de laringotraqueite, e aí fica faltando só a doença de Gumboro, que é uma que interessa muita gente também, né, e aí fechamos. Aí pode até aparecer algum outro assunto relacionado à doença e a gente abordar, né? Mas eu acho que, fechando essa doença respiratória e a doença de Gumboro, a gente falou da maioria delas, né? E tem outras coisas de menos importância aí, mas a gente pode até falar assim, de forma separada, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o nosso próximo vídeo.